O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, adiou em um mês o julgamento dos penduricalhos. Como são conhecidas aquelas verbas indenizatórias que garantem salário acima do teto para algumas categorias de servidores públicos. Com isso, o caso será retomado pelo STF somente no dia 25 de março. Até lá, o pagamento dessas verbas continua suspenso. Direto de Brasília, o repórter José Matheus volta a falar com a gente para trazer os detalhes de mais essa decisão, desse adiamento, né, José Matheus? Traz para a gente, portanto, essas informações. Isso, Marina, Celso e telespectadores, voltamos aqui ao Jornal do SBT News. Essa decisão sobre esse assunto ficou agora para o dia 25 de março. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a analisar ontem as decisões dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes sobre o assunto. Em decisões diferentes, mas com teor parecido, Flávio Dino e Gilmar Mendes tinham suspendido penduricalhos nesse mês de fevereiro. No dia 5, o ministro Flávio Dino determinou que os três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, nas esferas federal, estadual e municipal, suspendessem os pagamentos de penduricalhos considerados ilegais, ou seja, verbas indenizatórias que permitem aos servidores públicos ultrapassar o limite do teto constitucional, atualmente em R$ 46.300, equivalente ao salário bruto de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois, em outra decisão, o ministro Flávio Dino proibiu a criação de atos administrativos e também de leis que regularizem esses penduricalhos considerados pela decisão dele como ilegais. No dia 23, o ministro Gilmar Mendes determinou que os penduricalhos que não têm como base os pagamentos em lei federal sejam suspensos. Essa sessão, essa examinação por parte do Supremo Tribunal Federal começou ontem com as sustentações orais de entidades de classe, que em geral defenderam a continuidade dos pagamentos e apontaram falhas na tramitação processual no Supremo Tribunal Federal. Hoje a sessão foi retomada e o ministro Flávio Dino fez uma adaptação na decisão dele. Ele aderiu aos 45 dias que foram formulados na decisão do ministro Gilmar Mendes para que houvesse esse período de transição, na verdade esse período de interrupção dos pagamentos fundados em decisões administrativas e em atos normativos secundários. Esse prazo foi estabelecido pelo ministro Gilmar Mendes, começando a entrar em vigor no dia 23 de fevereiro, e o ministro Flávio Dino, na decisão dele, também aderiu aos 45 dias. Com isso, o Supremo volta a analisar o caso no dia 25 de março. Edson Fachin justificou o quê para fazer esse adiamento? O ministro disse que isso é para privilegiar a colegialidade, apelou aos outros ministros que têm ações semelhantes em seus gabinetes, que liberem para julgamento até o dia 25 de março, e o que está previsto são ações de repercussão geral para o julgamento no dia 25 de março, relatadas pelo ministro Alexandre de Moraes. A repercussão geral é quando o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão que serve como norte ou como parâmetro para as demais instâncias da justiça brasileira. Com isso, esse caso fica para ser retomado no dia 25 de março no STF, um adiamento aí de praticamente um mês, já que hoje estamos aí no dia 26 de fevereiro. Ontem, nas sustentações orais, uma das falas que mais chamaram a atenção foi a da juíza aposentada Cláudia Márcia de Carvalho Soares. Ela sustentou representando a Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho. Ela é presidente dessa associação, a ABMT, e ela fez reclamações sobre o fato de que magistrados de primeira instância não têm apartamento funcional e disse também que desembargadores mal têm um lanche. Vamos conferir o que ela disse. Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. No primeiro grau não tem. Nós pagamos. Eu, pelo menos, quando estava na ativa, pagava o meu junto com a minha equipe, né? Isso faz, o que tem isso, Cláudio? Tem sim, porque isso é indireto. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, né, porque a imprensa só coloca o bruto, não coloca ali o que fica para a Previdência Social e para o Imposto de Renda. Não coloca exatamente que, para o juiz de primeiro grau, esse valor nominal é completamente diferente para um ministro.
ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada a não ser um carro. Não tem mais nada também. Mal tem um lanche, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não estou sabendo mais dos lanches. Então, não tem nada. Então, quando se equaliza e quando se quer moralizar e quando se fala de ética, tem que se ver um conjunto da obra e não apenas o valor de um subsídio. Nosso resultado é muito bom para a estrutura de trabalho que nós temos. Então, é óbvio, é consequência, ministro Dino, receber paulatinamente. Nós não podemos, nós do Poder Judiciário, manter essa ideologia maquiavélica de dividir para dominar. O que eles querem fazer é dividir o Poder Judiciário, porque até então o único poder que ainda estava, né, equilibrado. Então, como os outros poderes são mais políticos e tem um modus operandi diferenciado do nosso Poder Judiciário, vem um discurso agora de dividir.